Hoje nós vamos começar lendo uma profecia de Isaías, no capítulo 53, irmãos. Glória a Jesus. Irmãos, está bem no meio da Bíblia, viu? Se vocês pegar a Bíblia assim, ó, partir lá no meio, vai estar por ali. É depois de Salmos, de Provérbios, Eclesiastes, aí vem. A gente sempre comenta, né, que lá no Velho Testamento era como uma pequena luz, né? E eu vou falar para os irmãos que esse texto é impactante demais. Esse capítulo 53 de Isaías, diante de tudo que o povo de Israel viveu, essa profecia é muito impactante. Depois de ler, de ouvir uma profecia dessa, não crer em Jesus, é um pecado muito grande, né, irmãos? Antes de Jesus, o pastor Silvio sempre diz isso, né? Que antes de Jesus, os homens caíam em pecados, né? Eram condenados, mortos, amaldiçoados, porque não cumpriam a lei. Mas nos dias de hoje, o pecado é de não crer em Jesus. O Espírito Santo veio nos convencer do pecado da justiça e do juízo, do pecado de não crer em Jesus. Hoje é um pecado muito grande, por tudo que o Senhor Jesus fez pela humanidade, por todos os homens, né? O Pai se fez filho, habitou entre nós, para que nós tivéssemos vida, e as pessoas não creem em Jesus, né? Glória a Jesus. Então, irmãos, acho que todos encontraram, né? Verso 1. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Irmãos, olha, eu vou dar mais uma pausa aqui. Tentem se imaginar um judeu, o Senhor Jesus, eles não faziam ideia do que era o Senhor Jesus nessa época, né? Eles só conheciam a lei, eles só conheciam o Velho Testamento, eles só conheciam as promessas da lei, as maldições da lei, a história dos judeus, dos hebreus, até aquele momento. E aí vem uma pregação como essa aqui, uma profecia, né? Verso 2. Porque foi subindo como um renovo perante ele, e como a raiz de uma terra seca, não tinha beleza nem formosura. E olhando nós para ele, não havia boa aparência nele, para que o desejássemos. Era desprezado, e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e experimentado nos sofrimentos, e, como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Glória a Jesus. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então os irmãos percebem que a mensagem ela fala de um judeu, né? Um judeu falando de Jesus. Nós o reputávamos, nós não víamos nada nele. Quando ele estava lá aflito, nós considerávamos que ele era um acusado de Deus. Ele estava sendo aflito e estava sendo cobrado por Deus nas suas transgressões. Mas, na verdade, era pelas nossas. Ele estava passando por isso por causa da gente. É o que o texto está dizendo, né? Que é o que disse no verso 5. Vamos ler de novo. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosquiadores, assim ele não abriu sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes. Pela transgressão do meu povo ele foi atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte. Ainda
que nunca cometeu injustiça, e nem houve engano na sua boca. Então aqui nós vemos até a parte onde ele foi morto junto com os ímpios, os ladrões ali na cruz. Depois fala de um homem rico, José de Arimateia, né, que colocou ele em uma sepultura, né, própria, particular. Né? Verso 10. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma, e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e intercedeu pelos transgressores. Glória a Jesus, né? Então esse texto é maravilhoso, é uma profecia muito clara da vida de Jesus, né? Muitos e muitos anos antes de que se cumpriu, né, na vida de Cristo essas coisas, mas se cumpriu, né? Então, quando as pessoas pensam assim, o Senhor Jesus já devia ter vindo, né? Muitas pessoas pensam assim, por causa da iniquidade, do sofrimento, da tristeza, muitas vezes, né? Quando a gente começa a olhar por tudo que os homens já viveram depois de Cristo, as guerras, né, foram muitas coisas terríveis mesmo, que a história dos homens conta, né? É verdade. Mas a palavra fala que o tempo se abrevia, né? E não tardará, e o Senhor Jesus virá no tempo certo resgatar a sua igreja, né, irmãos? Então nós vemos aqui que o Pai operou essa obra, se fez filho e passou por tudo isso, né, irmãos? Vamos para João, Evangelho, capítulo 11. Por quê? Por causa do amor. O Senhor, nosso Deus e Pai, amou a todos, né? Como está lá em João, capítulo 3, 16. Né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, essa é a obra do Pai. Aqui no capítulo 11... Quero ler um texto, eu não vou ler o texto todo não, irmãos. Eu vou ler só um pedacinho, mas é a passagem de Lázaro, né? Ele era irmão de Marta e Maria, não é isso? E foram avisar o Senhor Jesus, olha, o teu amigo está enfermo, mas o Senhor Jesus ainda ficou alguns dias, né, onde ele estava. Estava a uma certa distância, se ele fosse correndo lá, né, chegaria muito antes. Mas ele foi no tempo que ele tinha que ir. Era o tempo que ele tinha que ir. Muitas pessoas também dizem assim, olha, por que o Senhor Jesus demorou tanto? Por que o Pai demorou tanto para enviar o Senhor Jesus? Também é um questionamento, que eu já fiz. Por que o Pai permitiu que tanta atrocidade acontecesse? Não é isso? E nós, irmãos, nós somos limitados, né? E nem tudo está esclarecido, né, para nós. Tem muita coisa grandiosa que nós talvez nem temos condições de entender, né? Mas pelo pouco que nós entendemos, a criação do Pai não são só os homens, né? Também tem os anjos, né? E claro que esse não é o tema da pregação. Mas a palavra do Evangelho diz que o Senhor Jesus ele reconciliou todas as coisas, inclusive as que estavam no céu, né? Então nós vemos que, por certo, até que o príncipe desse mundo fosse julgado, né? Esse anjo que recebeu o poder fosse condenado, eles também receberam misericórdia, paciência de Deus sobre eles também, não é? Então chegou um momento em que o Filho foi enviado e o príncipe desse mundo foi julgado, né, irmãos? E aí veio então sobre os homens o tempo da paciência, da misericórdia, da justificação, do amor de Deus, o Pai, para todo aquele que crê, né, irmãos? Então, esse texto de João, ele é uma figura, sim, né? Ele é um fato, realmente esse fato aconteceu, não é? E o Senhor Jesus falou, vamos ficar mais um tempo por aqui. Quando o Senhor Jesus chega lá, havia grande pranto. Esse homem já estava morto há alguns dias, já cheirava mal. E eles com a boca deles diziam, né? Se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. O meu irmão não teria morrido. A palavra do Evangelho é que dá vida. A palavra do Evangelho é a verdade.
O irmão, no caso aqui, é Lázaro, né? Esse nome Lázaro, eu já disse muitas vezes, vou dizer de novo, né? Significa, né? Tem um significado, Deus me libertou, Deus me salvou, né? Deus me socorreu. Então, irmãos, glória a Jesus. Aqui no texto, vamos ler, ó. Vamos ler a partir do verso 31 em diante, ó. João 11, 31. Vendo, pois, os judeus que estavam com ela em casa e a consolavam, que Maria apressadamente se levantara e saíra, seguiram-na, dizendo, vai ao sepulcro para chorar ali. Tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava, e vendo-o, lançou-se aos seus pés, e dizendo-lhe, Senhor, se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. E Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em espírito, e perturbou-se, e disse, onde o pusestes? E disseram-lhe, Senhor, vem e vê. E Jesus chorou. Então, irmãos, aqui eu vejo esse texto, né, irmãos, como uma mensagem que mostra a condição do homem até que o Senhor Jesus Cristo viesse. Mortos, já cheirando mal, sem nenhuma perspectiva. Se o Senhor Jesus tivesse chegado antes, não estaria nessa condição o mundo. Se a palavra de Jesus tivesse vindo antes, o mundo não seria dessa forma. Se a verdade tivesse permanecido, como no início, com certeza existia, né? O mundo não estaria como ele estava, mas o homem estava morto, e Deus o Pai chorou. Deus o Pai, aqui a mensagem quer dizer o quê? Que ele se importou conosco, que ele se compadeceu de nós, né? Então o Pai, como nós lemos lá em Isaías 53, ele enviou o seu Filho para levar sobre si, nos nossos pecados, nossa condenação, nossa imperfeição, a nossa condenação, maldição, tudo que estava sobre nós. Glória a Jesus. E aqui, irmãos, verso 36. Disseram, pois, os judeus, vede como o amava. E alguns deles disseram, não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer também com que este não morresse? Glória a Jesus. E o texto que eles estão falando é de João capítulo 9, né? 1:12, né? Que eles também estavam presos na lei de Moisés. E o Senhor Jesus dá uma lição ali para aqueles homens, né? Ele foi lavado no tanque, não é? Que significa o enviado. O Senhor Jesus passou o que saiu da sua boca nos olhos daquele homem. Ele foi lavado no enviado e saiu dali vendo. Não é? Então, os homens judeus falaram, não, nós temos Moisés, seja tu discípulo dele, nós temos um que é Moisés, nosso mestre. E aqui, então, irmãos, eles tinham razão, né? Porque o Senhor Jesus Cristo tinha poder sim para dar vida, glória a Jesus. E, no caso, operou esse grande milagre, né? Verso 38, Jesus, pois, movendo-se outra vez muito em si mesmo, veio ao sepulcro, e era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. E disse Jesus, tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe, Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. E disse-lhe Jesus, não te tenho dito que se creres verás a glória de Deus? E tiraram a pedra de onde o defunto jazia. E Jesus, levantando os olhos para cima, disse, Pai, graças te dou por haverdes me ouvido. E eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que estava em redor, para que creiam que tu me enviaste. Então veja, ele fala as palavras. O Senhor Jesus, ele faz com que as pessoas percebam que ele fala com o Pai, que ele tem intimidade com o Pai, né? Nós vemos aqui que o homem estava morto e que tinha uma pedra que o impedia, que o bloqueava dentro daquela sepultura, né? E assim é as pedras da lei, né? As tábuas de pedra da lei, é uma figura também, que o homem estava preso na lei, era impossível que ele cumprisse a lei, e a lei o prendia na morte, né? O ministério da morte. Glória a Jesus. E aí, verso 43, e tendo dito isso, chamou com grande voz, Lázaro, sai para fora. E o que fora defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto num lenço. E disse-lhe Jesus, desligai-o e deixai-o ir. Então aqui nós vemos a figura daquilo que aconteceu conosco, né? Com a humanidade. Em que o homem estava atado, aprisionado, não é? Estava morto em ofensas e pecados, mas teve um encontro com Jesus.
o poder de Deus, o amor de Cristo, a palavra que saiu da boca de Jesus, Lázaro sai para fora, e ele foi salvo, foi livre, né, irmãos? E hoje nós temos então que entender que essa obra, ela é manifesta até os dias de hoje, não é? A obra de salvação, ela está acontecendo. O Pai está salvando, e o Pai está cuidando. Lázaro passou a andar com Jesus, não é? E passou a ser perseguido como Jesus. As pessoas queriam matar Lázaro, né? Não vamos ler hoje, mas o texto diz, por quê? Porque as pessoas criam em Jesus por causa dele, né? E assim também é com cada um de nós, né? Porque as pessoas vão crer em Jesus por causa da sua vida e da minha vida. Glória a Jesus. Então, irmãos, tem um outro texto também em Lucas 19. Volta um pouquinho aí. Verso 28. E dito isto, ia caminhando adiante e subindo para Jerusalém. E aconteceu que, chegando perto de Betfagé e de Betânia, ao monte chamado das Oliveiras, mandou 2 dos seus discípulos, dizendo: Ide à aldeia que está defronte, e aí, ao entrar, achareis preso um jumentinho, em que nenhum homem ainda montou, soltai-o e trazei-o. E, se alguém vos perguntar, por que o soltais, assim lhe direis, porque o Senhor há de mister. E, indo os que haviam sido mandados, acharam como lhes dissera. E quando soltaram o jumento, os seus donos lhe disseram: por que soltai o jumentinho? E eles responderam: o Senhor há de mister. E trouxeram-no a Jesus. E lançando sobre o jumentinho as suas vestes, puseram Jesus em cima. E indo ele, estendiam no caminho as suas vestes. E quando já chegava perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos, regozijando-se, começou a dar louvores a Deus em alta voz, por todas as maravilhas que tinham visto, dizendo: bendito o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. E disseram-lhe entre a multidão alguns dos fariseus: mestre, repreende os seus discípulos. E respondendo ele, disse-lhe: digo-vos que, se estes se calarem, as próprias pedras clamarão. Ou seja, eles estavam dizendo assim: olha, mestre, não deixa o povo te adorar. Não deixa o povo te adorar. E o Senhor Jesus disse: se o povo não me adorar, as pedras me adorarão, porque eu mereço adoração. É o que o Senhor Jesus está dizendo. Eu sou digno de louvor. Eu sou digno de honra e de glória. Não é? Veja só, que ele, sendo homem naquele momento, sabia que sobre ele estava o nome do Pai. Não é? Que Jesus herdou o nome que é sobre todo o nome, como está lá em Hebreus capítulo 1, se não me engano. Né? Glória a Jesus. O mais excelente nome o Senhor Jesus herdou. Né? Então ele representava o Pai. Ele e o Pai são um. Então ele disse: se eles se calarem, as pedras clamarão. Né? Glória a Jesus. Glória a Jesus. Verso 41. E quando ia chegando, vendo a cidade, o que ele fez? Chorou sobre ela. Aqui de novo, né, irmãos? Então os irmãos percebem que essa manifestação de chorar é de demonstrar, né, o amor, né, irmãos? Porque, sem dúvida nenhuma, que Jesus não andava por sentimentos, né, irmão? Irmã. O Senhor Jesus Cristo não andava por sentimentos. O Senhor Jesus Cristo andava pela razão da fé, pela palavra do Pai, né? Mas essa é uma mensagem que demonstra o amor, né? Os homens se manifestam assim. Demonstram carinho, demonstram amor com sentimento, não é isso? Então ele chora por Jerusalém. E o que acontece, né? Dizendo, verso 42: se tu conhecesses também, ao menos nesse teu dia, o que a tua paz pertence. Mas agora, isto está encoberto aos teus olhos. Porque dias virão sobre ti, em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e te sitiarão, e te estreitarão de todos os lados, e te derrubarão a ti e aos teus filhos, que dentro de ti estiverem, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois que não conheceste o tempo da sua visitação. Glória a Jesus. Então veja, o Senhor Jesus Cristo, ele lamenta, porque esse povo, olhando, presenciando, não é,
recebendo o testemunho e vendo com os próprios olhos, não creram em Jesus. Não creram em Jesus. E aí, em pouco tempo, eles iriam morrer naquele lugar sem a fé, sem a justificação, sem o perdão. Não é? Então, irmãos, nós que cremos em Jesus, temos que levantar nossa cabeça. Não é? Nós temos que crer que o Senhor Jesus está cuidando de nós. Porque disse para eles, olha, se vocês soubessem no qual a tua paz pertence, né? Se vocês soubessem que vocês têm, e é só tomar posse da salvação, da esperança, da vida eterna, e vocês, nada, né? Esse lugar vai ficar desolado. Né? Mas e nós, que cremos em Jesus? Nós cremos em Jesus. Então nós temos essa paz. Nós temos um que deu a sua vida pela igreja, do nosso lado. E ele cuida da nossa vida. Por mais que você pense, né? Vamos lá em Marcos 4. Em Marcos capítulo 4, irmãos, é uma passagem interessante, né? Porque os homens, mesmo os discípulos de Jesus, no dia da aflição, muitas vezes querem duvidar que Jesus Cristo está em suas vidas. Não é, irmãos? Vamos ler a partir do 35, irmãos. Marcos 4, 35. E, naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes, passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na popa. Ele quem? Jesus, né? Dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe, mestre, não se te dá que pereçamos? Esse texto aqui está numa linguagem meio difícil, né? Tem alguma tradução um pouco mais clara na linguagem de hoje? Mestre, não te importa que pereçamos, não é isso? Então, eles sabiam que Jesus tinha poder, mas Jesus estava? Eles olharam Jesus dormindo ali. Dava a impressão de que, olha, vocês vão se afogar, mas eu estou tranquilo, né? Eles sabiam do poder de Jesus. E na cabeça deles, ele não se importa da nossa condição. Ele não se importa que nós estamos perecendo. Ele não se importa que a tempestade está nos vencendo. E na verdade, irmãos, isso daqui é o que? É incredulidade. Isso aqui é falta de conhecer a quem nós servimos. Né? Muitas vezes é isso que acontece, porque o Pai enviou a si mesmo, né? Se fez carne, habitou entre nós. Padeceu, foi humilhado, foi rejeitado, não é? Para que nós tivéssemos vida. E aí, quando a situação aperta na nossa vida, a gente acredita que Deus pode, por alguma razão, não se importar com a nossa vida. E na verdade, irmãos, Ele nos ama. Ele se compadece de nós. E Ele cuida de nós. E na hora certa, Ele vai abrir a sua boca a nosso favor. Que foi o que Ele fez aqui. Né? Então diz assim o texto. Verso 39. Ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes, por que estáis tão temerosos? Como não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros, mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Então, hoje nós sabemos quem é este. Nós temos certeza, ele é o próprio Deus. É o verdadeiro Deus e a vida eterna. Que se fez como um homem, habitou entre nós, mas hoje está à destra do Pai nas alturas, intercede por nós. Ele tem todo o poder, Ele cuida da minha vida, da sua vida. Não importa a tempestade, não importa o abismo, não importa o perseguidor, né, irmãos? Glória a Jesus, porque Jesus Cristo cuida de nós. Então tenha paciência, né, irmãos? Vamos lá em Hebreus, glória a Jesus, capítulo 12. Capítulo 4, irmãos. É 4, tá? Verso 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra
até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos que tratar. Então aqui ele está dizendo que a palavra de Deus penetra em nós, não só no seu corpo, não só nos seus músculos, juntas e medulas, mas também na divisão da alma e do espírito. Ela é penetrante, ela é poderosa para discernir você, quem você é. Quem você é, exatamente o que você pensa, quais são os seus objetivos, os seus pensamentos. Essa é a palavra que Jesus trouxe. É a palavra do Pai, é o Evangelho, não é? Que hoje o Espírito Santo ministra dentro de nós. Que ministra hoje aqui pela palavra também. Glória a Jesus. Então ele está dizendo, né? Que não há criatura alguma, verso 13, encoberta diante dele, antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele em quem temos que tratar. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Então, irmãos, ele tem todo o poder, ele está à destra do Pai. A palavra aqui, porque ele falava com hebreus, né, chama Jesus de sumo sacerdote, né, o mais poderoso sacerdote, né. A palavra está dizendo que ele é poderoso o bastante, o suficiente para discernir você em todas as direções, pensamentos, na alma, no espírito. Ele sabe quem você é, o que você precisa, o que você pensa, as suas dificuldades, as suas necessidades. Não é? E está dizendo que esse tal é o sumo sacerdote da nossa vida. Não é? Verso 15. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Porém que como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Então a palavra, irmãos, está dizendo para nós termos confiança e batermos na porta e buscarmos, pois temos um Senhor ao nosso favor, do nosso lado. E não é qualquer Senhor, Ele é Senhor dos senhores, Ele tem todo o poder. O Senhor Jesus Cristo, Ele foi enviado para nos salvar. Ele nos salvou e nós estamos com Ele, ligados nele. Então levanta a sua cabeça, não é? E fique feliz, porque Ele está no barco. E não está dormindo coisa nenhuma. Ao falar, ao abrir a sua boca, as coisas acontecem a seu favor. Não é? O inimigo cai. Toda enfermidade cessa. Não é? Vai vir força, vai vir poder, vai vir autoridade. Vai vir vitória. Por quê? Porque Ele é vencedor. Né, irmãos? E a vitória é dele, não é sua, não é do jeito que você quer, não é do jeito que você desenha, que você sonha, mas é do jeito que ele quer. E a vontade dele é perfeita, é boa, perfeita e agradável, né, irmãos? Então vamos concluir lá no capítulo 10. Glória a Jesus. Capítulo 10, verso 32. Lembrai-vos, porém, dos dias passados, em que, depois de serdes iluminados, suportastes grande combate de aflições. Foi o louvor que a gente louvou hoje, né, irmãos? O louvor que falava dos discípulos, das arenas, do sangue derramado, das fogueiras, não é? Em verso 33, em parte fostes feito espetáculos com vitupérios e tribulações, e em parte fostes participantes com os que assim foram tratados. Porque também vos compadecestes das minhas prisões, e com alegria recebestes o roubo dos vossos bens, sabendo que em vós mesmos tendes nos céus uma possessão melhor e permanente. Então, o escritor ele está dizendo assim, vocês lembram do que vocês viveram, todo o sofrimento, vocês foram feito espetáculo, vocês foram perseguidos, padeceram, vocês se alegraram até quando roubaram os seus bens, quando tomaram o que era de vocês. Vocês se alegraram. Irmãos, a palavra está dizendo, nos fazendo lembrar que a nossa mente e o nosso entendimento não está mais aqui. Né? Que nós estamos com os nossos olhos, nossos pensamentos, naquilo que é futuro, naquilo que é espiritual, celestial, que Jesus foi preparar. Né? E aí ele diz, para nós, não rejeiteis, verso 35, não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão. O que é um grande e avultado galardão? Tem uma tradução aí diferente?
mas é um baita de um galardão, não é? É um galardão muito grande, que Deus foi preparar, um prêmio, né? Então não rejeite essa esperança, é o que a palavra está dizendo, né? Não rejeiteis, pois, a vossa confiança. O que é confiança? É fé. Confiança é fé, né? Que tem grande e avultado galardão, porque necessitais de paciência, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará, mas o justo viverá pela fé. E se alguém se retirar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação. Esses somos nós que cremos, né, irmãos? Então, não rejeitem essa confiança. Nós somos da fé, né, irmãos? O justo viverá pela fé. Então, temos que viver pela fé. Com paciência, diz a palavra. Não é, irmãos? Porque nós alcançaremos o galardão, o grande e avultado galardão. Porque essa obra é do Pai. Ele anunciou ela, como nós lemos ali em Isaías 53, há muitos e muitos anos antes de Jesus. A obra é dele. Isso aqui que está acontecendo agora, esse momento aqui, foi Jesus que preparou. E nós estamos aqui hoje por graça e misericórdia dele. Amém, irmãos? Glória a Jesus. Vamos agradecer, irmãos, em nome de Jesus.